Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marco Fernandes e esses são os destaques do Notícias da China dessa semana. Xi Jinping viajou para os Estados Unidos depois de 6 anos e se reuniu com o presidente americano Joe Biden. A reunião, que foi a primeira depois que os dois líderes se encontraram na Indonésia há 1 ano, durou mais de 4 horas. Entre os principais acordos estava a reabertura do diálogo dos ministros da defesa dos dois países, que havia sido interrompido após a visita de Nancy Pelosi à ilha de Taiwan no ano passado. Os líderes e suas equipes também concordaram em estabelecer um diálogo intergovernamental sobre inteligência artificial, com o objetivo de restringir seu uso em armamentos autônomos, como drones, e no controle e implantação de ogivas nucleares. Outro ponto da reunião foram as restrições à fabricação e exportação chinesa de ingredientes usados para produzir fentanil, uma droga altamente viciante que é responsável por centenas de milhares de overdoses nos Estados Unidos a cada ano, e os esforços conjuntos também para melhorar a saúde pública. Horas antes da reunião, em comunicados separados, mas idênticos, os dois países se comprometeram a renovar a cooperação climática. As metas incluem triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030 e acelerar a substituição de carvão, petróleo e gás. Eles também incluirão metano em seus respectivos planos de redução de emissões, algo que a China ainda não havia prometido. Todas essas medidas buscam normalizar as relações, embora existam várias tensões que não serão resolvidas facilmente. Na reunião, Xi questionou o protecionismo e criticou as sanções unilaterais que, em suas palavras, abre aspas, prejudicaram seriamente os interesses legítimos da China e privaram o povo chinês de seu direito ao desenvolvimento. O presidente chinês enfatizou que a relação sino-americana é a relação bilateral mais importante do mundo e deve ser imaginada em um contexto abrangente de transformações globais aceleradas que não são vistas há 1 século. A China reafirmou novamente sua determinação de alcançar a reunificação com Taiwan e pediu aos Estados Unidos que não apoiem as forças pró-independência e parem de armar a ilha. Após a reunião, Biden voltou a chamar Xi de ditador em uma coletiva de imprensa individual, o que causou constrangimento até mesmo no secretário Antony Blinken. O líder chinês também participou de um jantar com cerca de 400 executivos, funcionários do governo e acadêmicos. Entre eles estavam o CEO da Apple, Tim Cook, e o CEO da BlackRock, Larry Fink, entre outros pesos pesados do Vale do Silício e de Wall Street. Além de se reunir com Biden, Xi participou da Cúpula Anual da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC, onde também se reuniu com o presidente japonês Fumio Kishida. Uma das maiores responsáveis pela liderança global da China na exportação de carros é a empresa BYD, sigla de Build Your Dreams, ou Construa Seus Sonhos, precursora do setor de veículos elétricos e responsável por mais de 1/3 da produção nacional. A BYD foi fundada em 1995 por Wang Chuanfu como uma fábrica de baterias de celulares. Mas no terceiro trimestre desse ano, a empresa quase alcançou a Tesla em vendas globais, com uma diferença de menos de 3.500 unidades. Fora da China, ela também liderou as vendas na Tailândia, Suécia, Austrália, Nova Zelândia, Singapura e no Brasil. A empresa vendeu 1,8 milhão de unidades no total em 2022, triplicando as vendas de 2021. Mas esse ano ela quebrou todos os recordes, vendendo até outubro mais de 2 milhões de veículos elétricos. Um dos segredos do seu sucesso é a capacidade de fabricar, em casa, grande parte da cadeia de suprimentos. A BYD não só fabrica as suas próprias baterias, mas até mesmo os navios que transportam os carros vendidos. Uma pesquisa recente mostrou que o modelo BYD Seal tem 75% dos seus componentes fabricados pela própria empresa, enquanto, por exemplo, a Tesla fabrica somente 46% das peças do seu Model 3, um modelo similar. Graças a isso, o Seal tem 16% de margem de lucro, comparado com 14% do Model 3. A partir de 2008, Pequim começou a ver a eletrificação como uma estratégia para liderar um novo setor, combater a poluição e diminuir a dependência das importações de petróleo do Oriente Médio. A BYD se beneficiou justamente dessa onda. Com o crescimento da rede de recarga, a adoção de veículos elétricos na China aumentou, e esses veículos foram responsáveis por mais de 30% de todas as vendas de carros novos no primeiro semestre desse ano. No final de setembro, a China tinha cerca de 2,5 milhões de pontos de recarga públicos em todo o país. A região autônoma de Xinjiang, antes conhecida como Tibete, passou por um rápido desenvolvimento.
A modernização educacional fez com que um novo modelo melhorasse a situação dos alunos tibetanos: os internatos. As altas atitudes, o clima adverso e as populações dispersas e remotas da região sudoeste tornaram a frequência à escola diurna um desafio para muitas crianças. Com a taxa de matrícula na pré-escola em 89,5% e nas escolas de ensino médio de 91%, os internatos, que agora são a principal forma de escolarização, estão permitindo um acesso mais equitativo a recursos educacionais de alta qualidade. Ao contrário das alegações da mídia ocidental de internato forçado, mais uma, muitos escolhem essa opção, pois ela reduz o tempo, as despesas de viagem e o fardo sobre as famílias. Além disso, de acordo com um recente documento oficial do governo, os formandos em faculdades e universidades aumentaram de cerca de 5.500 para mais de 11 mil por 100 mil habitantes entre 2010 e 2020. Xinjiang foi pioneira no sistema educacional público de 15 anos, desde o jardim de infância até as escolas de ensino médio, o que inclui os custos de acomodações, livros didáticos, refeições, transportes e outros. Os trabalhadores da região agora têm uma média de 13,1 anos de educação. Esses desenvolvimentos ocorreram em meio a um impulso de modernização que durou uma década. 168 bilhões de reais foram investidos na educação de Xinjiang entre 2012 e 2022, cerca de 15% do total do mais de 1 trilhão de reais investidos pelo governo central no período de 10 anos. O PIB de Xinjiang teve uma taxa média de crescimento anual de 8,6% durante essa década, uma das mais altas da China. O investimento em educação também promoveu a liberdade religiosa e a erradicação da pobreza em Xinjiang. Os internatos aderem à política das 3 garantias, fornecendo aos alunos refeições, acomodações e cobrindo as despesas de estudo. O idioma tibetano é ensinado na educação primária e secundária, e os estudos tibetanos em uma variedade de campos têm recebido apoio significativo do governo. Em 2019, mais de 600 milhões de reais foram destinados à construção de um novo campus na Universidade de Medicina Tibetana, que treinou mais de 7 mil profissionais de medicina, enquanto mais 200 milhões de reais foram destinados à proteção de centenas de clássicos tibetanos e itens de patrimônio cultural histórico. O boxe está se tornando uma nova tendência entre as mulheres chinesas. Buscando quebrar as normas tradicionais de gênero, cada vez mais mulheres estão postando vídeos de seus treinos em academias de boxe, que registram um grande aumento no número de participantes do sexo feminino em todo o país. Algumas mulheres estão adotando o boxe como uma forma de aprender a se defender, enquanto muitas outras estão buscando um físico mais musculoso. Até recentemente, a tendência de beleza dominante na China valorizava as mulheres que são baixou-you, ou pálidas, magras e jovens. Mas isso parece estar começando a mudar. Zhang Weili, uma famosa atleta de MMA, desempenhou um papel importante nesse processo. Quando ela se tornou a primeira campeã do UFC na China em 2019, seu corpo fez sucesso nas mídias sociais chinesas. Em março desse ano, as boxeadoras chinesas conquistaram 2 títulos mundiais e uma medalha de prata no Campeonato Mundial de Boxe Feminino realizado em Nova Delhi, na Índia. Wu Yu triunfou na categoria peso mosca e Yang Chenyu na categoria peso leve. É claro que a tendência inspirou uma onda de ridicularização e críticas por parte de alguns homens conservadores. A palavra chinesa Nü Quan pode significar tanto boxeadora quanto feminismo, e é usada como uma forma de zombar das feministas. Mas com a popularização do boxe feminino, as mulheres redefiniram o termo e começaram a adotar o rótulo de boxeadora com muito orgulho. E aí, pessoal, gostaram do Notícias da China dessa semana? Deixe aqui o seu comentário. E não deixe de compartilhar o vídeo e dar aquele like para ajudar o algoritmo a espalhar ainda mais o nosso conteúdo. Se você tem interesse no que acontece na China, se inscreve aqui no nosso canal e clica no sininho para você receber os nossos vídeos quando eles saírem. Também se inscreva no site dongshengnews.org/pt, que você recebe o nosso boletim ao meio-dia do sábado no seu celular. É um resumo curto, fácil de ler e gratuito. Também publicamos em espanhol e em inglês, então avisa para os seus amigos de outros países. E se quiserem ainda mais conteúdo, aqui embaixo estão os links para o Twitter e para o Instagram. Até a próxima, pessoal!